Boa tarde a todos, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas e nós vamos começar agora mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dor crônica, que vai ao ar toda quinta-feira das 13 às 13h45. Então quem tiver dúvidas, por favor, escreva abaixo dessa transmissão, lembrando que essa gravação vai ficar disponível depois do fim do Tira Dúvidas na nossa página. Vamos aqui começar com as perguntas que já haviam sido encaminhadas. A Maria Rita Prado diz: boa tarde, doutor, preciso da sua ajuda, estou com meus joelhos inflamados, já não estou conseguindo andar direito, disse o médico que os meus joelhos têm artrite e sinto muita dor lombar no nervo ciático. Então, Maria Rita, o primeiro passo é nós diferenciarmos, e isso precisa de uma avaliação médica para ser realizado, né, para ser feito, diferenciarmos se a inflamação no joelho é secundária a uma doença reumatológica, um reumatismo, ou eventualmente a um processo de artrose, que é a degeneração da cartilagem do joelho. Tá? O mais comum é que seja, então, a degeneração da cartilagem do joelho, mas pode ser uma doença por trás disso. Tá? Se for a degeneração, desculpa, é possível que seja feita, então, fisioterapia, é possível que seja injetado, então, substâncias lubrificantes, como o ácido hialurônico, né, que é uma substância lubrificante, e é possível, eventualmente, que se faça até uma cirurgia para substituição da articulação, né, chamada de prótese total de joelho, tá bem? A Maria Rosso diz: bom dia, já fui em vários médicos, várias fórmulas e remédios, e não melhoro dessa dor no corpo todo. Então, Maria Rosso, o paciente que tem dores generalizadas, né, essas dores pelo corpo todo, ele precisa inicialmente de um diagnóstico preciso. O mais comum é que esse paciente receba o diagnóstico de fibromialgia, que é aquele paciente usualmente do sexo feminino, mas pode acontecer em homens também, que tem dores pelo corpo todo, usualmente associado à insônia, a um cansaço muito grande, eventualmente até distúrbios do intestino e coisas do tipo. Tá? Agora, é muito importante que o paciente seja investigado quanto à presença de outra doença que pode cursar também com dores generalizadas. Né? Então, por exemplo, hipotireoidismo, que é a baixa da função da tireoide, hiperparatireoidismo, que é o aumento da função da paratireoide, algumas deficiências vitamínicas e alguns reumatismos, por exemplo. Tá? Eventualmente até alguns medicamentos podem cursar com dores generalizadas. Então é importante que se diferencie isso, porque cada condição dessa tem um tratamento específico. Tá? Agora, em sendo fibromialgia o seu problema, tá bem? O tratamento deve obrigatoriamente ser multidisciplinar. E eu explico o que é isso. O paciente precisa então de vários profissionais. Ele precisa tomar os medicamentos para fibromialgia, ele precisa fazer então exercícios físicos, que isso é muito importante, de forma regular, e ele precisa fazer psicoterapia. Já tem estudos mostrando que o poder analgésico da psicoterapia é semelhante ao dos medicamentos. Então, se o paciente não faz psicoterapia, ele perde um tratamento tão importante quanto os medicamentos. Tá? A Edileuza Bezerra diz: tive dores nas duas mãos, de repente parecia que ia cair dos punhos para os dedos. Edileuza, uma das causas possíveis é o que nós chamamos de síndrome do túnel do carpo, tá? Então, isso que eu vou mostrar para você aqui é o nervo mediano. Esse é o nervo que passa aqui ao nível do punho. Em alguns pacientes, isso pode estar comprimido, tá? Até pelos tendões que estão aqui no punho, tá? E quando isso acontece, o paciente usualmente refere uma dor no punho e nesses primeiros 3 dedos aqui que estão desenhados mais em azul aqui. Tá? É causado então por uma compressão do nervo mediano ao nível do túnel do carpo que está aqui no punho. Tá? E o paciente pode ter até formigamento na região aqui dos dedos. É uma das possibilidades. A Silvana Fonseca pergunta: o que é risotomia? Ela é melhor que o bloqueio? Silvana, risotomia nada mais é do que fazer uma ablação de alguma raiz nervosa. Tá? Usualmente, a risotomia é empregada depois de um bloqueio, naqueles casos onde o bloqueio melhora a dor do paciente, mas depois a dor volta. Tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você o principal exemplo de risotomia, né? Que são as facetas das facetas lombares. Então,
Isso que vocês estão vendo aqui são as facetas lombares. São as articulações entre as vértebras da coluna. E elas têm cartilagem como outra qualquer. Quando essa cartilagem degenera, o paciente pode então experimentar muita dor nas costas, principalmente de manhã, e quando ele se movimenta na cama, e piora quando o paciente coloca o corpo para trás. Tá? É possível então fazer o bloqueio, que é colocar uma agulha dentro da articulação e injetar uma substância anestésica, tá bem? Esse é o bloqueio. Quando isso melhora e depois a dor volta, pode voltar, é possível fazer a risotomia. O que é a risotomia? A risotomia é que a gente posiciona uma agulha específica do lado dos nervinhos que inervam aquela articulação e emitimos então uma corrente elétrica por radiofrequência para inativar esses nervos. Usualmente tem efeito mais duradouro do que os bloqueios. A Denise Faquim Marinho diz: Doutor André, boa tarde. Por que portadores de doença crônica sofrem tanto com dores e nenhum remédio alivia, como no caso da neuralgia do trigêmeo e da enxaqueca? O atendimento a esses pacientes é horrível, precisam ser atendidos com mais atenção. E na crise têm que ser acompanhados pelos seus médicos se isso não acontece. Por que, doutor? Denise, então cada serviço de saúde, cada médico atua de uma forma, né? Eu não sei exatamente sobre qual paciente você se refere. Agora, com relação à neuralgia do trigêmeo, existem alguns tratamentos bastante efetivos para o problema, né? Então, vamos falar aqui, vamos lembrar o que é a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo é uma das principais causas de dor na face, né? Então, o nervo trigêmeo recebe esse nome porque ele tem 3 ramos. O primeiro ramo chama-se oftálmico e vai inervar essa região aqui de cima da cabeça que está pintado aqui mais em roxo, tá bem? O segundo ramo chama-se maxilar e vai inervar essa parte do meio da face aqui mais pintada em verde. E o terceiro ramo chama-se mandibular e vai inervar essa parte inferior do rosto aqui pintada em azul, tá? É muito importante lembrar que o trigêmeo é responsável pela sensibilidade da face. A motricidade, a movimentação dos músculos da face, que faz a mímica facial, não é responsabilidade do trigêmeo, é outro nervo chamado de nervo facial, tá? Então, o paciente pode ter dor principalmente em choque nessas regiões. Agora, com relação ao tratamento, nós conseguimos enxergar um orifício ósseo por onde sai o nervo trigêmeo. E a gente consegue fazer isso através de um raio-x na sala cirúrgica, no centro cirúrgico. E nós enxergamos esse orifício ósseo como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Ele mais clarinho aqui, se vocês conseguirem ver. Tá bem? E através de um procedimento que nós colocamos uma agulha dentro do nervo trigêmeo, nós podemos fazer 2 coisas. A primeira é a radiofrequência, ou seja, nós colocamos um eletrodo por dentro dessa agulha e emitimos uma corrente elétrica para inativar esse nervo, tá bem? A outra, vou mostrar aqui para vocês. O outro procedimento, nós colocamos um catéter com um balãozinho na ponta e insuflamos esse balão, o que causa uma falta de sangue no trigêmeo e o que também pode inativar o trigêmeo. Tá? Então, é um procedimento bastante eficaz para esse tipo de dor, Denise. Os medicamentos, de fato, muitas vezes não são muito efetivos. A Flávia de Paulo Melo diz: boa tarde, tenho fibromialgia, dói muito e no frio. O que eu faço para estar amenizando um pouco dessa dor? Então, Flávio, como eu disse na primeira pergunta para a Maria Rosso, é fundamental que o paciente faça um tratamento multidisciplinar. Tá? Então, é medicamento, é exercício físico, mesmo que no começo seja desconfortável, e o paciente precisa fazer psicoterapia, acupuntura, entre outros tratamentos. Não há uma pílula mágica para salvar o paciente da fibromialgia. A Eleusa Guizardo diz: olá doutor, minha dor é nos 2 lados do pescoço, digamos a parte mais mole, na base do crânio. Dor é horrível, às vezes dói os 2 lados juntos, outras um lado mais do que outro. Uma das possibilidades, Eleusa, é você ter um problema nas facetas cervicais, que é isso que eu vou mostrar para você aqui. Então, as facetas cervicais são as articulações entre as vértebras da coluna cervical. E como eu disse a respeito das facetas lombares,
elas têm então cartilagem como outra qualquer, tá? Está suscetível à degeneração, a processo de artrose. E quando isso acontece, desculpa, eu estou com uma tosse aqui. O paciente pode ter dor no pescoço e, dependendo do nível da faceta, vai até para o braço. Nós temos só uma forma de diagnosticar isso, e é fazendo o que nós chamamos de bloqueio facetário cervical. Durante esse procedimento, que é feito sob sedação, o paciente fica deitado no centro cirúrgico, guiado pelo raio-x, nós colocamos uma agulha dentro da articulação, tá? E injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Esse procedimento tem dois objetivos. O primeiro é o diagnóstico, porque se o paciente melhorar a sua dor, nós temos a certeza que aquela estrutura de fato era a causa da dor. E o segundo é o tratamento, já que nós injetamos uma substância anti-inflamatória. Tá bem? É uma das possibilidades. A Mariana Peixoto Souza diz: Doutor, tenho Desculpa. Doutor, tenho disfunção da TM e tenho tido fortes dores de cabeça em um lado da face. Pode ser neuralgia do trigêmeo? Pode, Mariana, mas vamos lá. O paciente com neuralgia do trigêmeo, ele tem... Vamos voltar aqui na figura do trigêmeo para eu te mostrar. Que está aqui. O paciente com neuralgia do trigêmeo, ele tem dores em um ou mais ramos do trigêmeo, né? Então ou na testa, ou na bochecha, ou aqui perto do queixo. Pode ser em mais de um deles. Não além dessa região, tá bem? Usualmente a dor é do tipo choque, tá bem? A dor, ela é paroxística. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vem, dura alguns segundos e minutos e passa, de fortíssima intensidade, e que usualmente é desencadeada por estímulos como falar, mastigar, escovar os dentes, se maquiar, fazer a barba em caso de homens, etc. Então estímulos que não eram dolorosos passam a ser. Se você tiver essas características, é possível que você tenha a neuralgia do trigêmeo, tá bem? A Alessandra Souza diz: no livro de Reis da Bíblia fala que uma mulher que morreu de dor de cabeça. Alessandra, existem mais de 100 tipos de dor de cabeça. E de fato, algumas causas de dores de cabeça são relativamente graves. Por exemplo, tumores cranianos, como por exemplo, aneurismas cerebrais. Então, é perfeitamente possível que alguém com dor de cabeça venha a falecer caso seja alguma coisa grave. Por isso que é importante procurar um médico. Raul Vicente diz: preciso dar um jeito de marcar uma consulta contigo para minha mãe. Ela operou de escoliose aos 14 anos. Depois de muitos anos, 3 gestações, ela está com uma vértebra gástrica escorregada, agora bem acima do peso. Os médicos não querem operar devido ao peso dela. Ela já está sentindo muitas dores nos joelhos, nos ombros, na verdade no corpo todo. Já não aguento ver ela sentindo tantas dores. Raul, é muito comum relacionarmos, os médicos relacionarem vértebras escorregadas com dor, embora isso não necessariamente seja verdade. Então já tem estudos mostrando que existem pacientes com vértebras totalmente escorregadas que não têm dor alguma, e tem estudos mostrando o contrário, que pacientes com muita dor sem vértebra escorregada. Então não é algo assim tão diretamente relacionado, podemos dizer assim. A Inara Carvalho diz: o que fazer para melhorar a lombalgia? Inara, o primeiro passo para melhorar uma lombalgia, não tenha dúvida nenhuma, que é a realização de uma fisioterapia especializada, tá? Então a maioria dos pacientes melhoram com a fisioterapia. Apenas nos casos onde a fisioterapia não traz um bom resultado, é que nós podemos pensar então em algum procedimento específico para a lombalgia, tá bem? Cirurgia é sempre o último caso. O René Baroni diz: doutor, quais seriam as consequências de um indivíduo que tem ruptura crônica do LCA, que é o ligamento do joelho, e qual a intervenção clínica mais adequada para o mesmo? Então, as rupturas de LCA podem ser manejadas clinicamente ou até cirurgicamente, tá bem? Depende muito do grau da lesão e depende muito do nível de demanda do paciente, né? Se o paciente é um esportista, por exemplo, ou não. É preciso avaliar qual o seu estado para saber se, por exemplo, uma fisioterapia isolada pode te ajudar.
A Maria Ferreira pergunta, o que é bico de papagaio? Maria Ferreira, bico de papagaio são algumas formações ósseas na coluna vertebral que são secundárias à própria degeneração, né? Então vai formando alguns calos ósseos que vão tendo algumas protuberâncias que acaba se parecendo alguns com bico de papagaio. A Edneia Trioli diz, minha mãe de 84 anos sofre com dores intensas, desgaste ósseos, artroses, quais os tratamentos indicados? Edneia, depende da causa da dor. Então, essas dores podem ser secundárias a processos que não são, por exemplo, desgaste nos ossos e na artrose. Pode ser, por exemplo, uma dor muscular, pode ser, por exemplo, um problema até na coluna. Então, primeiro é preciso estabelecer a causa da dor, para aí sim a gente conseguir determinar um tratamento mais indicado. A Tatiana Corá diz, minha maior reclamação é ser atendido nos PAs, parece que os plantonistas desconhecem a doença. Neuralgia do trigêmeo é tão raro assim? Não, Tatiana, não é raro. Estima-se que mais ou menos 5, que acontecem mais ou menos entre 5 a 20 pessoas a cada 100 mil habitantes por ano, né? Então, por exemplo, numa cidade como São Paulo, vão ter aí centenas de casos por ano, né? Então, não é tão raro assim, é algo que deve ser conhecido por parte da equipe médica, sim. O René Baroni diz, doutor, qual o melhor tratamento para a cervicobraquialgia? René, a não ser que o paciente tenha uma perda da força muscular importante no braço, o melhor tratamento para a cervicobraquialgia é a fisioterapia, tá bem? Em alguns casos, onde a fisioterapia não resolve, nós podemos fazer bloqueios, radiofrequência, eventualmente até cirurgia, que é sempre o último caso. Maria José, bom dia. Tenho uma escoliose grave, ainda posso fazer cirurgia aos 53 anos? Maria José, a idade de 53 anos não contraindica uma cirurgia, mas a indicação da cirurgia eu não posso dizer que é clara, porque é preciso avaliar. Muitos casos de escoliose não precisam de cirurgia. A Tatiana Corá diz, operei faz 10 anos por balão e foi muito bom, os remédios não responderam. Hoje dói, mas é só em estresse. De fato, Tatiana, a cirurgia, o procedimento da compressão por balão é bastante interessante e traz resultados muito bons em mais de 90% dos pacientes. É bastante interessante mesmo. A Rosângela Giovelli diz, minha mãe tem o calcanhar inchado, ele calcificou, dói, mas não para dormir. Não pode tomar anti-inflamatório, pois altera a creatinina, que é o exame que mostra, que mede a função dos rins, né? Então, Rosângela, é preciso então saber se esse calcanhar inchado é uma fascite plantar. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para vocês da fascite plantar. Não, não tenho aqui. A fascite plantar, na verdade, abaixo, na sola do pé, passa uma estrutura chamada fáscia plantar. E isso pode estar sobrecarregado em pacientes com sobrepeso, ou pacientes que caminham muito, que ficam muito tempo de pé, ou eventualmente que ficam que usam calçados inapropriados, né? Isso pode inflamar, e um dos tratamentos para isso seria a aplicação de ondas de choque. Rodrigues Neto. A dor crônica se define pelo tempo em que a pessoa sente a dor ou está relacionada à dor que impede movimento? Se lê muito essas duas definições de literaturas, poderia esclarecer? Rodrigues, a dor crônica está diretamente relacionado ao tempo, tá? Então, dor acima de 3 meses é definido como dor crônica, ponto, tá? Muitas pessoas confundem dores crônicas com dores intratáveis. Uma coisa não quer dizer outra, tá? Dores crônicas são passíveis de tratamento. Mas respondendo a sua pergunta, a dor crônica, ela de fato se define pelo tempo. A May Teixeira Antônio diz, tenho dor de cabeça todos os dias e sinto muito arrepios na cabeça. Como curar essa enxaqueca? Já tomei muitos remédios. Primeiro ponto, May, é definir se é enxaqueca ou não, tá? Então, muitos pacientes têm diagnóstico de enxaqueca quando na verdade não tem. Existem mais de 100 tipos de dor de cabeça, como eu falei anteriormente, tá? Então, usualmente, a enxaqueca dói de um lado da cabeça, embora possa doer dos dois. Usualmente, a dor é do tipo latejante, pulsátil, associado a náusea, vontade de vomitar, o barulho incomoda, a luz incomoda, né?
alguns pacientes têm algumas alterações na visão antes de ter dor de cabeça. Uma vez sendo a enxaqueca, é muito importante que nós consigamos definir os fatores desencadeantes da enxaqueca. E existem vários, né? E o estresse é um dos principais. Alguns alimentos, tem pacientes que é com vinho tinto, tem pacientes que é chocolate, tem paciente que é queijo, tem alguns pacientes que são odores, alguns pacientes a insônia piora muito a enxaqueca, o sedentarismo, tabagismo, tá bem? O uso excessivo de cafeína, o uso excessivo de glutamato, que é aquele tempero presente no Ajinomoto, né? Então isso é preciso ser mapeado para saber se o paciente tem um desencadeador que a gente tem que retirar. Outra possibilidade é fazer então o tratamento profilático. E o que é isso? É tomar um medicamento de uso contínuo para diminuir a frequência das crises de dor de cabeça, tá? Então existem alguns antihipertensivos, alguns anticonvulsivantes e alguns antidepressivos que são eficientes nesse sentido, tá bem? A Juliana Pesotto diz: olá doutor, não aguento mais meu ciático, tenho espondilolistese, estou dia sim, dia não no PS, ultimamente nem morfina resolve. Comecei fiz agora, mas a dor contínua, estou em depressão, já de tanta dor não sei mais o que fazer. Então Juliana, a espondilolistese seria o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que em alguns casos está associada à compressão do nervo que forma o ciático e a dor vai até o pé, tá? Muitos pacientes têm uma hérnia de disco associada. Então é muito importante nós definirmos o que de fato está causando a sua dor. Porque, como eu disse anteriormente, existem vários pacientes com espondilolistese que não têm dor nenhuma. Então não é porque você tem isso no raio-x, na tomografia ou na ressonância que a sua dor venha daí. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é definir exatamente qual é a causa da sua dor. Definindo de fato, eu acredito que a fisioterapia seja o tratamento mais indicado como início de tratamento. Se não resolver, nós podemos lançar mão então de alguns procedimentos. A Creuza Damasceno diz: meu joelho está super dolorido, estou com dificuldade de virar a perna, sempre fiz exercícios. Então, Creuza, uma das causas mais comuns de dores no joelho é de fato a artrose do joelho, né? Então, desgasta a cartilagem e dói bastante mesmo. Então, nós podemos fazer então infiltrações de uma substância lubrificante chamada ácido hialurônico. É possível que seja feita então a radiofrequência dos nervos do joelho e eventualmente é possível fazer até a cirurgia de troca de prótese total do joelho. O Edson Bressani diz: qual o tratamento para rinite feito caseiro com chás? Desconheço, Edson, tampouco essa é a minha especialidade. A Catiana diz: aprendi muito com o senhor sobre neurologia do trigêmeo. Obrigado a participação, Catiana. A Fernanda Martins Del Bianchi: doutor, tenho muitas dores na cervical, ao ponto de doer as glândulas da garganta e ouvido. O que fazer? Fernanda, o primeiro ponto sempre é diagnóstico, tá? Então é preciso determinar qual estrutura cervical está causando o seu desconforto, tá? Eventualmente é até um problema neuropático de algum nervo, né? Eventualmente nos casos de dores que vão para a garganta, eventualmente até para o ouvido, tá? A Creuza Damasceno diz: tomo cloreto de magnésio e minhas dores na coluna se foram, associada a cálcio e vitamina D. Que bom, Creuza, que você ficou bem com os medicamentos. O Edson pede para eu falar sobre antialérgicos, que faz mal. Edson, não é minha especialidade a alergia. A Thaís Santos diz: doutor, fibromialgia causa problema de circulação? Não, Thaís, não causa problema de circulação. E o que não impede de um paciente com fibromialgia ter problemas de circulação. Mas a fibromialgia em si não causa problemas de circulação. A mesma Thaís pergunta: quais os sintomas da intolerância ao glúten na fibromialgia? Vamos esclarecer algumas coisas. Fibromialgia é uma coisa, intolerância ao glúten é outra coisa. Intolerância ao glúten é uma doença chamada doença celíaca, tá bom? Então, o paciente que come glúten presente em farináceos tem uma intolerância e acaba tendo uma reação inflamatória ao nível intestinal
o que pode causar dores generalizadas, isso é verdade, mas isso é diferente de fibromialgia, tá? Existe uma entidade clínica mais recente chamada intolerância ao glúten não celíaca, que é algo um pouco controverso. Alguns pacientes, alguns estudos mostram que se o paciente com fibromialgia fizer uma dieta pobre em glúten, ele pode ter melhora dos sintomas, mas isso não está bem definido. A Edileuza Bezerra diz: escotoma cintilante vem antes da dor de cabeça, né? Então isso é muito comum em pacientes com enxaqueca com aura, Edileuza. A Rosângela agradece, e eu que agradeço a participação, Rosângela, assim como a Juliana Pesotto. Valquíria Santana: fiz 3 cirurgias da coluna, foi colocado 6 pinos, 2 hastes e 2 cages, e sinto muitas dores. É normal, doutor André? Valquíria, dor não é normal, a não ser que a gente use o termo normal como algo sinônimo a frequente. Aí sim a gente pode considerar que seja normal. Agora, dores depois de cirurgia de coluna, isso nós chamamos de síndrome pós-laminectomia. Laminectomia é um dos tipos de cirurgia de coluna, tá? Existem algumas causas para isso e é fundamental que nós consigamos diferenciar isso. Uma das causas é a dor sacroiliaca. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é articulação sacroiliaca. Aqui. A articulação sacroiliaca, como o próprio nome diz, é a articulação que fica entre o sacro e o osso ilíaco, que é o osso da bacia. Tá bem? Ela é uma articulação também como outra qualquer, no sentido de ter cartilagem no seu interior. Tá? E ela está sobrecarregada em casos de cirurgia de coluna, especialmente com pino e parafuso aqui em L5 e S1. De modo que até 30% dos pacientes que têm dores lombares depois de cirurgia de coluna têm a sacroiliaca como culpada pela dor. E o paciente pode ter dor na região do glúteo, que eventualmente desce até para a perna. Tá bem? Nós só temos uma forma de fazer o diagnóstico da dor relacionada à articulação sacroiliaca, e é fazer o que nós chamamos de bloqueio diagnóstico. O que é isso? O paciente fica então deitado de barriga para baixo, nós conseguimos localizar a articulação sacroiliaca com um aparelho específico de raio-x no centro cirúrgico, tá bem? E num procedimento guiado pelo raio-x, nós fazemos uma anestesia local aqui na pele do paciente e colocamos uma agulha dentro da articulação sacroiliaca, tá bem? E ali nós injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória, assim como vocês estão vendo aqui nessa animação. Esse procedimento ele tem 2 objetivos. O primeiro deles, como eu disse em outros procedimentos, é o diagnóstico, ou seja, se eu colocar uma agulha dentro da articulação sacroiliaca e o paciente melhorar com a injeção do anestésico, eu tenho certeza que aquela articulação de fato era a causa da dor. E o segundo é o tratamento, porque nós colocamos um anti-inflamatório. É bem verdade que é um dos tratamentos mais simples para esse tipo de problema, que nós podemos fazer até a radiofrequência. Tá bem? Valquíria, continuando. Outra causa de síndrome pós-laminectomia é o que nós chamamos de fibrose peridural. E eu explico o que é fibrose peridural. Fibrose é o termo técnico que nós utilizamos então para cicatriz. Então, da mesma forma que quando você corta o braço, forma uma cicatriz na pele, quando o cirurgião mexe na região peridural, que é a região onde tem os nervos, pode formar cicatrizes também. Nós chamamos isso de fibrose. E essas cicatrizes podem comprimir a região dos nervos, diminuir a circulação de sangue para o nervo, e isso pode causar bastante dor. Tá bem? Outra possibilidade, menos frequente, seria o posicionamento inadequado de um desses parafusos, que pode eventualmente estar comprimindo alguma estrutura e causando dor. A Eli Silva diz: por uma queda na escada desencadeou artrose, cervicolombalgia degenerativa e fibromialgia. Tenho formigamento na cabeça. Isso é normal das doenças? Formigamento na cabeça, por exemplo, pode acontecer com artrose na coluna cervical e eventualmente até com fibromialgia. Eli. A Maria Gonçalves diz: fibromialgia, como tratar sem tomar cortisol? Primeiro ponto, Maria Gonçalves, é que o cortisol, a cortisona, não está indicada no tratamento da fibromialgia, tá? Isso é bastante bem estabelecido, digamos assim. Então, o tratamento da fibromialgia, eu já disse anteriormente, você pode recorrer à gravação, mas deve ser multidisciplinar. Não é só medicamentos que deve ser realizado. Então, medicamentos, exercícios físicos
psicoterapia e outras terapias como acupuntura, por exemplo. Marluce Monteiro diz: doutor, tenho dores direto na lombar e pernas, formigando, e tenho neuroestimulador, 4 cirurgias e fibrose, dói muito. O que o senhor fala? Marluce, de fato, o estimulador medular é um tratamento bastante estudado para esse tipo de problema, tá bem? E é um dos tratamentos mais efetivos. Acontece que o estimulador medular ele tem que ser regulado, né? Então, periodicamente, você tem que voltar ao seu médico para ele regular o estimulador para ver se você está sentindo de fato o estímulo na região que você teria dor. A Fernanda Martins Del Bianchi diz que travou, não conseguiram ouvir. Fernanda, vai ficar gravado aqui essa apresentação. A Isabel Fernandes diz: doutor, tenho dores na região da virilha quando estou com prisão de ventre, que mal consigo andar. Já fiz exames e não consegui descobrir nada. Isabel, muito importante é o exame clínico. Por quê? O que pode causar dores na virilha? Várias coisas. Então, por exemplo, uma hérnia entre a primeira e a segunda vértebra lombar pode causar dor na virilha, e isso pode piorar quando o paciente faz esforço para ir ao banheiro, tá bem? Uma compressão de um nervo que vai para a virilha pode causar esse tipo de dor. Um acometimento da articulação sacroiliaca também pode causar esse tipo de dor. Uma contratura do músculo piriforme que passa aqui pela pelve também pode causar esse tipo de dor. Então o exame físico é muito importante para que a gente consiga diferenciar uma causa da outra, tá bem? A Terezinha Ferreiro Baldo diz: tem muita dor nas pernas e nos pés, né? Então, uma das causas mais comuns de dores nas pernas e nos pés é a neuropatia diabética. Não sei se é isso que você tem, mas o diabetes pode causar ao longo do tempo uma lesão nos nervinhos, principalmente das pernas e dos pés, às vezes das mãos, que causa uma dor do tipo choque, queimação na região das pernas e dos pés. A Ana Maria Dias Bassan diz: tem uma dor crônica na lombar direita e responde na frente, no abdômen. Já tomei vários remédios, alivia, mas retorna, né? Então, Ana Maria, a degeneração do disco intervertebral, isso que você está vendo aqui é o próprio disco intervertebral. Então, a região de dentro do disco intervertebral ela é mais ácida, ela é mais líquida, e à medida que o disco vai degenerando, essa substância pode extravasar e estimular os receptores de dor que estão aqui na parte de fora do disco. Isso pode causar dores nas costas, que eventualmente, dependendo da conformação disso, pode ir até para a barriga. A Tatiana Amaral diz: doutor, boa tarde. Meu pai sofre de uma dor crônica e uma médica especialista na área disse que pode ser problema de coração. A dor dele é no ombro, já fez de tudo, cirurgia e fisioterapia e nada resolveu. Pode ser um problema no coração mesmo? Obrigado e boa tarde. No campo das possibilidades, sim, pode, Tatiana. Então, um paciente com problema no coração, em especial com falta de fluxo sanguíneo no coração, ele pode se manifestar com dor não só no peito, mas dor que vai para o ombro esquerdo e para o braço esquerdo, né? Mas é preciso fazer então os exames de coração para ver se de fato ele tem algum problema nesse sentido. A Infância Fernandes diz: tem um zumbido no ouvido que o otorrinolaringologista não consegue descobrir a causa. Pode ter relação com problemas da coluna cervical? Pode sim, Infância. Então, problemas nas articulações e na artéria vertebral podem cursar com zumbido. René Baroni diz: doutor, qual seria a explicação mais viável para pacientes que têm dores crônicas localizadas geralmente após alguns tipos de fratura? René, então, eu coloquei um vídeo há, se não me engano, 2 ou 3 dias a respeito de uma aula sobre síndrome dolorosa complexa regional, tá? Então, a síndrome dolorosa complexa regional é um quadro onde o paciente desenvolve uma dor, usualmente em um dos membros, ou mãos ou pés, tá bem? Depois de algum trauma ou torção ou fratura ou cirurgia, que essa dor é desproporcionalmente muito forte àquele evento. Então, por exemplo, o paciente que faz uma cirurgia, a dor já deveria ter passado, mas não passa. Associado a isso, o paciente tem então alterações na coloração daquele membro, na temperatura, no padrão de suor e tem uma limitação da movimentação daquele membro. Além disso, o paciente pode ter o que nós chamamos de alodínia,
que é simplesmente uma dor ao simples toque na pele, tá? Então, essa é uma das possibilidades para paciente que tem dor localizada depois de fratura. Mas tem um vídeo, uma aula bem completa de uns 20 minutos aí na nossa página. A Rosilene Macaro diz: doutor, eu tenho distrofia simpática reflexa há 5 anos, estou afastado do meu trabalho e a cada dia a dor... Desculpa, estou afastado do meu trabalho, a dor cada dia é constante, começou no ombro, agora está no joelho. Pode passar para as pernas? Pode, Rosilene, pode sim. Tá? Então, a distrofia simpática reflexa, eu falei agora para o René, sobre a síndrome dolorosa, que é a mesma coisa. Eu coloquei, tem no nosso site e aqui na página do Facebook, uma aula bastante completa a respeito disso. A Rose de Jesus Marques diz: doutor, tem escoliose, pode fazer caminhada? Claro, Rose, pode sim. A Filomena Martins pergunta: doutor, minha sogra tem câncer de mama que invadiu os ossos da coluna. Ela sente muitas dores. Há o que fazer? Sim, Filomena, existe um tratamento para esse tipo de dor que nós chamamos de bomba de infusão de fármacos. Né? Eu vou explicar para você como funciona isso. Tá? Então, nós conseguimos colocar um catéter dentro da coluna do paciente, naquela região onde se faz a anestesia da gestante. E esse catéter nós ligamos a um reservatório computadorizado. Tá? Esse reservatório fica debaixo da pele do paciente como se fosse um marca-passo. E ele infunde medicamentos o dia inteiro na coluna do paciente, aliviando as dores. Tá bem? É muito interessante porque a potência do analgésico nessa região da coluna ela é mais ou menos 300 vezes maior do que a potência dos medicamentos tomados por via oral. Tá? Então, um procedimento bastante interessante para esses pacientes que têm dores relacionadas a, por exemplo, metástase no osso, que parece ser o caso da sua sogra. Vanessa Costa diz: doutor, quanto tempo dura o bem-estar do ácido hialurônico? Fiz 2 infiltrações em junho e voltei a sentir dor no meu pé, quando bati na cabeça do primeiro metatarso. Vanessa, essa é uma pergunta muito boa, tá bem? Mas não há resposta para ela. Então, cada paciente evolui de uma forma, tá bom? Não tem como prever o tempo que o paciente vai ficar bem com a infiltração de ácido hialurônico. Só fazendo e observando, infelizmente. A Marluce Monteiro diz: doutor, meu esposo tem muita dor na lombar, acaba sentindo falha na perna esquerda, pega no fêmur até o pé. Hérnia de disco L4, L5, S1. O que o senhor fala? Marluce, o primeiro ponto é determinar se de fato essas hérnias que você cita são causas de dor. Por que eu digo isso? Porque tem vários estudos mostrando que muitos pacientes sem dor nenhuma podem então ter hérnias de disco na ressonância. Então nem tudo que nós vimos na ressonância é causa de dor. Tá? Em sendo a hérnia de disco a causa de dor, o paciente deve obrigatoriamente fazer fisioterapia. Tá? Nos casos onde a fisioterapia não resolve, nós podemos lançar mão dos bloqueios, por exemplo. Então, um dos procedimentos é o bloqueio, onde nós colocamos uma agulha imediatamente ao lado da raiz nervosa, tá bem, que está comprimida pela hérnia, e injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Tá? Esse é um procedimento bastante interessante para pacientes com hérnia de disco também. Tá? O outro procedimento é o que nós chamamos de descompressão percutânea do disco intervertebral. Tá bom? Nesse procedimento, nós colocamos uma agulha dentro do disco intervertebral, um procedimento sem cirurgia. Por dentro dessa agulha, nós colocamos um instrumento que tem como objetivo retirar parte do disco, né, parte da hérnia. Nesse caso aqui que vocês estão vendo, é um eletrodo que vai cauterizar a hérnia. Tá? Então existem vários tratamentos para isso. Felizmente, cada vez tem mais. O René agradece as explicações, eu que agradeço a sua participação, René.
A Valéria Souza Santos. Doutor, a síndrome dolorosa complexa regional e a síndrome pós-laminectomia tem cura? Fiz uma microdissectomia hoje, faz 2 meses, e lesionou o meu nervo, o que fez meu pé cair. Sinto muita dor, queimor, frio só na perna esquerda e muita dor na lombar, mas também fiz ressonância e mostrou uma fibrose enorme pressionando a raiz de S1, enforcando. Então, Valéria, primeiro ponto é diferenciar. Então, síndrome pós-laminectomia é uma coisa, síndrome dolorosa complexa regional é outra. O que você tem é uma dor neuropática, uma dor causada por uma lesão na raiz nervosa, né? É diferente da distrofia, é diferente da síndrome dolorosa complexa regional, tá? Então nós temos aí, fazendo a leitura do seu caso, algumas possibilidades, tá? É interessante fazer um exame chamado eletroneuromiografia, tá? Até para a gente poder definir melhor isso, um exame clínico também. Mas, por exemplo, se nós julgarmos que a dor venha da lesão direta cirúrgica da raiz nervosa, talvez a estimulação medular possa ser um bom tratamento, né? Então, o que é a estimulação medular? Eu mostro aqui para você. Na estimulação medular, nós colocamos um eletrodo na coluna do paciente, lá perto dos nervos, tá bem? Atrás da medula. E esse eletrodo nós ligamos a um gerador. E esse gerador, desculpa, saiu aqui. E esse gerador fica debaixo da pele como se fosse um marca-passo, ligado a esse eletrodo. E ele emite impulso elétrico o tempo todo para inibir a dor do paciente. Recentemente eu tratei uma paciente justamente com esse tipo de problema. Teve uma lesão cirúrgica causada por um parafuso de uma cirurgia que lesou a raiz L3 e nós colocamos então um primeiro teste do estimulador medular. Se nós julgarmos que a fibrose é causa da dor, esse tratamento também é bastante interessante. Mas nós também podemos fazer um procedimento com catéter, que é levar um catéter até a região da fibrose e injetar substâncias anti-inflamatórias nessa região, tá bem? É um quadro bastante sofrido pelo que você me disse, mas é passível de tratamento sim. Agora, voltar esse pé caído talvez seja um pouco mais difícil, tá? A Beth TB diz, qual a diferença de protusão e hérnia de disco? Na verdade, Beth, uma protusão é uma hérnia de disco, tá? Então as hérnias de disco têm várias classificações. Uma delas diferencia entre hérnias protusas e hérnias extrusas, né? A grosso modo, uma hérnia extrusa ela é maior do que a protusa, mas uma protusão discal é de fato uma hérnia de disco. A Luciane Videski diz, boa tarde, tenho dores no corpo todo e uma dor que corre pelo corpo. Ora no pé, daria pouco no joelho, braços, costas, uma dor com pontadas fortes. Faço o exame e não mostra nada. Luciane, é muito importante, é claro que o diagnóstico é fundamental, né? Agora, depende do tipo de diagnóstico e depende do tipo de sintoma. Então, por exemplo, se você tiver esse tipo de queixa, se você tiver problema, por exemplo, de visão, se tiver algum quadro, por exemplo, de uma perda súbita de visão, é preciso investigar até esclerose múltipla. Então fica muito difícil sem saber o exame físico e os outros sintomas, né? Mas pode eventualmente ser até a fibromialgia. A Má Oliver Dias diz, doutor, meu esposo teve compressão medular na C2, C3 e C4, operou, mas sente queimações nas pernas, mãos formigando e sente muita dor lombar. Por quê? O que podemos fazer? Eventualmente pode ser o que nós chamamos de mielopatia, tá? Pode ser uma compressão crônica da medula cervical. É preciso investigar para ver se essa compressão foi aliviada de fato, porque se ela não foi aliviada ainda, é preciso operar novamente em alguns casos. Tudo bem? Então nós chegamos ao fim de mais um Tira Dúvidas ao vivo sobre dor crônica, que vai ao ar toda quinta-feira, das 13 às 13h45. E lembrando que essa gravação vai ficar disponível aqui assim que acabar a transmissão. E tenham todos aí uma boa tarde.